Cumprimentamos a todos os irmãos e ouvintes. Com a paz do Senhor, estamos iniciando aqui mais uma escola bíblica dominical. Certa feita, essa agora feita na transmissão, fazendo na maneira digital. E para iniciar este trabalho, nós convidamos a todos os irmãos para que possamos orar ao nosso Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Agradeço a oportunidade, Jesus, de poder, Jesus, ministrar esta aula, Jesus. Peço a Tua graça, a Tua misericórdia, Teu amor, a Tua direção, Santo Espírito, oriente, Jesus, esta aula, Jesus. Jesus também abençoa todos os alunos e ouvintes, Jesus, que estão nos escutando, Jesus. Ajuda também aqueles que estão enfermos, Jesus, trazendo saúde e cura. Aqueles que estão cansados e fracos, Jesus, dá força, graça, misericórdia. E abençoa também a escola dominical presencial, Jesus, que está sendo feito, Jesus, no templo e nas congregações. Nós te agradecemos por tudo quanto já tem feito em nossa vida e quanto tudo irás fazer ainda, Jesus. Nós te louvamos por tudo. Amém. Nós vamos ouvir aqui 3 hinos da nossa harpa cristã e na sequência nós daremos aqui continuidade à escola bíblica, a lição. Então vamos ouvir aqui os 3 hinos. O primeiro é o de número 360, depois o 447 e o 430. Sanadora, venha vir o
das águas, passa-se o Jordão. Tens ainda mágoas no teu coração. Fostes batizado, como foi Jesus. Segues ao seu lado para o céu de luz. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao que dar a
Graças a Deus pelos louvores a Deus entoados, nós vamos efetuar aqui a leitura bíblica em classe. A mesma se encontra em Tito, capítulo 3 e o versículo 5. Tito 3 e 5, que nos diz assim a palavra de Deus: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Glória a Deus pela leitura da palavra, e vamos orar por esta leitura e para que Deus possa aplicar a sua palavra em nossos corações. Ó Deus Todo-Poderoso, nós agradecemos, Jesus, a oportunidade, Jesus, de aprender da tua palavra. Que possa, Senhor, nos ensinar, Jesus, nos instruir, Jesus, e nos guiar, Jesus, na tua vontade, na tua verdade, Jesus. Tende misericórdia de nós, Jesus. Que a tua palavra, Jesus, seja a luz para o nosso caminho, a orientação, Jesus, para a nossa vida, Jesus. Que possamos, Jesus, cada vez mais sermos cheios do teu Santo Espírito, Jesus, cheios de fruto, e também, Jesus, sermos renovados, transformados em santificação, para que possamos dar boas obras, Jesus, trabalhar para o reino de Deus. Continua, Jesus, ajudando a todos que têm nos ouvido, Jesus, e nós te louvamos e agradecemos. Amém. Nós estamos na aula de número 2, a segunda aula do primeiro trimestre de 2021. O título da lição, título geral, é o verdadeiro pentecostalismo. E o título da lição de número 2 fala sobre a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. O texto áureo se encontra em Atos, o capítulo 9 e o versículo 31. Atos 9 e 31, que nos diz assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. E a verdade prática nos diz: a atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. E na sequência nós iremos fazer aqui a leitura bíblica em classe, que se encontra no Evangelho que escreveu João, no capítulo 16, dos versículos de 7 a 13. Então, João, capítulo 16, dos versículos de 7 a 13. Que nos diz assim a palavra de Deus: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim; da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Glória a Deus por esta leitura. Então, nós vamos aprender nesta lição
de número 2, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Então, na salvação humana, assim como Jesus Cristo teve um papel, sim, de fato, fundamental, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação, pois foi pelo sacrifício de Jesus, foi pelo sangue de Jesus e pela sua morte e ressurreição que nós alcançamos a salvação da nossa alma. Mas também o Espírito Santo tem um papel nesta salvação, assim como o próprio Pai, o Deus Pai, também tem o seu papel neste plano. Mas no que trata esta lição, nós vamos ver aqui o papel, a participação, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção, da salvação humana. E na introdução, nós lemos aqui o seguinte: aprendemos na lição passada quem é o Espírito Santo, e agora vamos estudar sobre a ação dele no processo da salvação da humanidade e na edificação dos crentes. Jesus disse que não nos deixaria órfãos quando se referiu ao Consolador que está nos crentes. Vivemos esta experiência do Espírito no dia a dia. Então, nós vamos aprender aqui, como já foi frisado, na lição passada, nós aprendemos um pouco de quem é o Espírito Santo. E nesta lição nós vamos aqui aprender o papel dele na nossa salvação. Nós vamos aprender aqui o papel dele como consolador, ajudador da nossa alma. E uma coisa importante para nós frisarmos, antes de prosseguirmos aqui além da introdução, que nós somos uma igreja, como aqui o próprio tema geral da lição, da nossa lição do primeiro trimestre, fala sobre o verdadeiro pentecostalismo. E a parte principal e central da nossa crença, da nossa fé, mesmo como pentecostais, não é o pentecostalismo. O centro da nossa fé não é o pentecostalismo, os dons espirituais, ou ainda que seja o batismo com o Espírito Santo. Ainda que o Espírito Santo, os seus dons, o batismo tenha a sua extrema importância na nossa vida cristã, mas nós, como cristãos, nós somos cristocêntricos. Então, quem está no centro da nossa fé e da nossa crença é Jesus. Jesus é quem morreu na cruz do Calvário. O Espírito Santo, sim, tem um papel fundamental, mas nós não somos crentes que estamos aqui em a busca de apenas do poder ou da manifestação dos seus dons, porque aí a igreja perderia o seu real sentido. Nós estamos aqui principalmente porque Cristo é o centro de tudo, neste momento, porque Ele morreu e ressuscitou. O próprio Deus Pai entregou tudo em suas mãos. Então, para que não pervertamos a realidade da Bíblia, nós não somos o pentecostalismo não é o centro. O batismo com o Espírito Santo não é o centro. Mesmo outras coisas não são centro, ainda que tenham a sua importância. Estudo bíblico não é o centro. O centro de tudo converge para Cristo. Cristo é o centro da nossa fé. E as demais coisas têm a sua importância e o seu papel. Os dons espirituais, as manifestações espirituais têm a sua importância, mas sempre o centro é Jesus. O primeiro tópico fala aqui: o Espírito Santo como promessa. A salvação da humanidade foi um projeto do Deus Trino e Uno, planejado antes da fundação do mundo. Cada pessoa da Trindade exerce função específica no plano da salvação. E o Espírito é parte desta história salvífica, juntamente com o Pai e com o Filho.
Então, nós vemos que no plano da salvação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desempenham papéis fundamentais. A salvação, ela como um todo, ela foi nos entregue pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Como já disse no início desta lição, é evidente que nós somos salvos pelo sangue de Jesus e pelo seu sacrifício. Mas sem o Pai e sem o Espírito Santo, não haveria também a salvação. Não haveria a maneira de nós alcançarmos ou recebermos esta salvação, porque o Espírito Santo, como nós vamos ver, ele que nos leva a Jesus Cristo, o Salvador. Então, apesar de o Espírito Santo ou o Pai não é o Salvador, mas sim Cristo, mas sem o Pai e sem o Espírito Santo não existiria a salvação. O processo da salvação é um processo onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo desempenham papéis importantes e sem quais nenhum deles existiria a nossa salvação. O primeiro subtópico diz assim: a promessa messiânica. A promessa existe porque existe um plano, e não é um plano qualquer. Isso envolve as três pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus anunciou diversas vezes e de diversas maneiras pelos profetas a vinda de seu Filho como Salvador do mundo. Isso significa a participação do Espírito Santo, de modo que a promessa messiânica é acompanhada da promessa do Espírito. Então, nós vemos que, desde o princípio, o Espírito Santo, ele é aquele que vem antes deste Salvador, de Jesus Cristo. E ele é quem inspira, é quem revela aos homens de Deus e profetas, ao longo da história, a promessa do Salvador, do Messias, do Filho de Deus, do Redentor. Ele, ao longo do tempo, ele vem alimentando esta fé, esta crença, esta certeza, esta esperança. É o Espírito Santo que, em meio desde o princípio até a chegada de fato de Jesus Cristo, o Espírito Santo tem um papel fundamental de, em nenhum momento, deixar o homem perder a esperança que o Redentor dele estava para vir. Na lição passada, que falava sobre Jó, nós lemos sobre isto, que Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive. Então Jó confessou e confirmou algo que o Espírito Santo já estava ali dizendo desde tempos remotos, porque Jó poderia possivelmente ter vivido, como estudamos na lição passada, por volta do tempo de Abraão, um pouco antes, um pouco depois, mas há muito tempo nós podemos perceber. Mas vemos que desde aqueles tempos, o Espírito Santo já estava falando daquele Redentor, o Redentor que vive. E nós vemos aí que o papel do Espírito Santo já estava sendo desempenhado. No segundo subtópico diz assim: na antiga aliança, há uma diferença da atuação do Espírito Santo antes e depois do Pentecostes. As múltiplas manifestações do Espírito são conhecidas desde o Antigo Testamento. E uma delas era a capacitação de pessoas para obras específicas, como de profeta ou de liderança. Essas habilitações eram espirituais. Então diz aqui, profecias, o Espírito Santo habilitava as pessoas a falarem, a darem profecias, traziam revelações, milagres e também aptidões individuais e artísticas. Nós vemos quando foi feito o templo, foi feito o tabernáculo, mais por bem explicar, dizer, o tabernáculo, o candelabro, a arca de Deus, o propiciatório e todas as partes, tantas ferramentas como os utensílios do tabernáculo, para serem feitos, homens tiveram
a inspiração do Espírito Santo, para que, mesmo o que era feito de modo artístico, mas isto vinha de uma inspiração de Deus, do Espírito Santo. E diz também que traz habilidades para a liderança militar e política. Então, nós vemos que mesmo dentro do exército, as pessoas, e principalmente os líderes, quando tinham o Espírito Santo, eles poderiam guiar aquela tropa, aqueles soldados, de maneira que poucas vidas ou nenhuma vida se perdesse, fizesse planos e estratégias de maneira que tivesse maior possibilidade de sucesso por causa do Espírito Santo. Ainda diz mais, e política. Os reis, os governadores, se eles estivessem debaixo da presença de Deus, eles teriam condições de reinar e governar bem. Assim, Salomão pediu a Deus sabedoria, e Deus lhe deu, além da sabedoria, riquezas e um grande reinado. E nós vemos que o fracasso de Salomão foi abandonar ou se afastar deste Deus. E por causa disso, o Espírito Santo que estava sobre ele se afastou. Então nós vemos como era importante a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. O terceiro subtópico diz assim: a promessa do Consolador. A vinda do Consolador estava associada à volta de Jesus ao céu. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Isso porque o cumprimento desta promessa estava vinculado à obra expiatória do Calvário. E o final diz aqui: Jesus precisava voltar ao Pai para possibilitar a vinda do Consolador. E nós vemos que neste terceiro subtópico fala sobre a promessa do Consolador, que é o Espírito Santo. Antes de Jesus, o Espírito Santo, ele trazia a promessa. Ele fazia com que o homem renovasse a sua esperança, dava um vislumbre da salvação que estava por vir. No Antigo Testamento também, por causa das profecias, da revelação, dos milagres e do poder que ele exercia, ele demonstrava o Espírito Santo, que Deus ainda estava no controle de todas as coisas. Então isso renovava a fé deles na promessa messiânica. Olha, o Espírito Santo falava: Jesus, o Redentor, o Messias está para vir. E no decorrer deste tempo e desta espera, o Espírito Santo se manifestava com profecias, com revelações, com milagres, com ações do Espírito Santo, abençoando e controlando todas as coisas. E Jesus veio, a salvação veio. E agora o papel do Espírito Santo agora foi outro, foi mudado agora. Agora ele é aquele que consola, é aquele que preserva. Consola e preserva a nossa fé. Antes de recebermos esta fé, ele era aquele que estava preparando o caminho. E depois que a salvação chegou, ele agora que preserva esta salvação naqueles que a receberam. Então, quem ainda não é crente, não aceitou essa salvação, o Espírito Santo vai preparar este caminho, esta mensagem, esta salvação, para que ele possa recebê-la. Mas quando ele aceita Jesus, agora ele preserva a salvação que está na nossa vida. E esta preservação é feita por ele ser o nosso Consolador. E foi necessário, para que o Consolador, o Espírito Santo, fosse enviado, foi necessária a morte de Jesus Cristo. E vamos aqui prosseguir em compreender mais sobre o Espírito Santo como Consolador. O segundo tópico diz assim: o Espírito Santo consola e ensina. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazê-los lembrar de tudo que o Filho ensinou e para testificar dele. O primeiro subtópico diz assim: o Consolador.
Vimos na lição passada a base bíblica da consubstancialidade do Consolador, o Espírito Santo com o Filho. O termo grego parakletos vem da preposição para, que quer dizer ao lado de, próximo, e do verbo kaleo, chamar, convocar, de modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador, paracleto. Esse vocábulo só aparece 5 vezes no Novo Testamento. 4 vezes se refere ao Espírito Santo e 1 vez ao Senhor Jesus. A ideia de paracletos é de alguém chamado para estar ao lado, para ajudar. A tradução consolador é a mais apropriada no contexto da promessa anunciada por Jesus no Evangelho de João. Então, nós vemos que o Espírito Santo, ele é aquele que está próximo, foi chamado para estar próximo. Ele é chamado para estar ao nosso lado. E o papel de estar ao nosso lado é para nos consolar, nos confortar. Porque Jesus mesmo disse que no mundo tereis aflições. Jesus disse, e nós sabemos que esta caminhada não é fácil. Nós temos que carregar a nossa própria cruz. Nós temos que renunciar a nós mesmos. A Bíblia diz também que por amor a Jesus, nós somos entregues à morte todo dia. Existem os inimigos do Evangelho. E devido a tudo isso, o homem muitas vezes sofre muita pressão. O homem muitas vezes ele é sobrecarregado humanamente de tanta perseguição que possa haver à sua vida, à sua alma. E só existe uma coisa que nos ajuda a manter-nos de pé, prosseguir nessa caminhada. É o Espírito Santo na nossa vida que nos consola, que nos conforta, que nos dá a garantia da presença de Deus na nossa vida. Por isso que Jesus disse, eu vou embora, eu vou ao Pai, mas não vou deixar você sozinho. Ele nos salvou, mas Ele não nos salvou e nos abandonou ou foi embora e só deixou a salvação e o resto seria com nós mesmos. Não, Ele nos salvou e disse, ainda vou continuar ajudando. Ele deu a salvação e continua trabalhando em nossa vida. O segundo subtópico diz assim, o ensinador. O Espírito Santo é alguém como Jesus, da mesma substância, glória, poder e majestade. Razão pela qual o Senhor se refere a ele como outro consolador. Alguém com as mesmas prerrogativas do Filho. Jesus disse que o Pai ensina. O ensino era parte do ministério de Jesus. De modo que essa tarefa é parte também da atuação do Espírito Santo. Então, a Bíblia nos diz assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito nos ensina a compreender as Escrituras para a evangelização. Então, nós vemos que um dos primeiros papéis do Espírito Santo, após o homem receber a salvação, é o de consolador. E o segundo é um papel que ele também faz complementar ao de Cristo. Jesus disse que era um consolador. Ele era o consolador da nossa vida. Ele iria embora e enviaria outro consolador. Jesus também era um mestre por excelência. Ele nos ensinava. Mas também nos ensinou aqui, nos informou que quando ele fosse, o Espírito Santo agora continuaria também a obra de ensinador. Ele seria aquele que nos ensina, que nos instrui o Evangelho, a palavra de Deus. E juntando com isso, nós vamos já direto ao terceiro subtópico, que vai nos esclarecer mais o papel de ensinador.
O terceiro subtópico diz: o ajudador. A versão revisada de Almeida traduz Paracletos por ajudador. De fato, o Espírito nos ajuda na vida diária. Ele imprime em nós o caráter de Cristo e nos conduzirá até ao final de nossa jornada. Ele nos ajuda em nossa fraqueza. Então diz que o Espírito Santo é aquele que nos ajuda. Primeiro ele conforta, ele ensina e ele nos ajuda. Ele está conosco para nos ajudar. Ele está conosco para nos orientar, nos ensinar, nos dar força, nos dar graça. Ele ajuda da maneira que nos é necessária. E a Bíblia diz mais. Jesus disse que o ajudador vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, nós vemos aqui que é uma continuação daquilo que nós lemos sobre o Espírito Santo ser ensinador. Ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Mas a lição aqui nos frisa bem. Ninguém vai se lembrar de algo que não ouviu, leu ou aprendeu antes. Lembrança é algo que vem da memória, que já está nela. Essa ajuda do Espírito não nos desobriga de estudar a Bíblia. Então, o Espírito Santo nos ajuda a aprender da sua palavra. Ele nos ensina, mas é necessário que o homem tenha algo a ser lembrado ou relembrado. O que Jesus estava dizendo era: houveram muitos ensinos que Jesus deu, palavras e ações que ele fez, que os seus apóstolos e discípulos, naquele momento, não haviam compreendido. Jesus fazia e falava coisas que, naquele momento, de imediato, os apóstolos e discípulos não compreendiam, não conseguiam entender o que seria aquilo, que palavra seria aquela. Havia muitos momentos em qual Jesus dizia algo, mas naquele momento os apóstolos não entendiam o significado daquela palavra. E Jesus também não dizia naquele momento. Mas a Bíblia nos diz que depois que Jesus foi levado aos céus, e o Espírito Santo agora foi derramado, e depois aí os apóstolos, lembrando das coisas que se passaram, das passagens dos ensinamentos de Jesus, o Espírito Santo esclareceu algo que foi aprendido lá no passado, com Jesus Cristo ainda. Então, assim é hoje. Muitas vezes eu leio uma passagem, um versículo da palavra de Deus no meu devocional. O devocional é o momento que você vai tirar do seu dia para você meditar na palavra de Deus, orar ao seu Deus, cantar louvores ao seu Deus. É o momento que você vai tirar do seu dia para dedicar a Deus na meditação da palavra, na leitura da palavra, na oração e no louvor. E neste momento, muitas vezes ao longo dos dias, dos meses, dos anos, existem muitas leituras que você pode fazer e muitas delas, naquele momento, ela possa ficar sem o entendimento completo. Quantas passagens nós podemos ler e achar passagens tão difíceis ou tão complicadas para a nossa razão, a nossa inteligência alcançar? Mas quando a gente passa alguns meses ou até anos, aí, num momento, num estudo, numa leitura, e o Espírito Santo traz a lembrança, a memória, um versículo, que ele agora vai se tornar claro, esclarecido à nossa mente, porque o Espírito Santo agora nos trouxe a revelação daquela passagem. Mas só é possível você ter esse vislumbre das revelações de Deus, desse ensinamento, desta lembrança, se você continuamente lê a palavra de Deus todos os dias. Todos os dias você deve ler a palavra de Deus. Não a fim de decorar a palavra de Deus, mas a fim de aprender a palavra de Deus. Entender a história, o seu contexto. É importante sim a memorização, quando possível, mas o foco não é a memorização em si. O foco é você entender aquilo que está sendo dito.
a mensagem que está sendo dita. E muitas vezes você lembra daquela história, mas não compreende a totalidade daquilo que Jesus estava dizendo. Mas se você leu, no momento Deus vai trazer a memória, esta passagem, e ela será esclarecida e será útil para a sua vida. Então diz aqui a lição: a ajuda do Espírito Santo não desobriga ninguém de estudar a Bíblia. O Espírito Santo não vai me lembrar uma passagem da Bíblia que se encontra dentro da Bíblia, mas que eu não li. Ele não pode. Quer dizer, ele pode, mas não vai fazer. Porque é necessário eu me esforçar. Porque senão ninguém nem lia a Bíblia, nem estudava, nem meditava. Ninguém nem trazia a Bíblia, então, se fosse para o Espírito Santo lembrar versículos que você nem leu. No caso, não é nem lembrar, porque você só lembra aquilo que você já sabe, aquilo que você já conhece. Ele não iria revelar algum versículo que existe, mas pelo contrário, devido à sua leitura, estudo, meditação e também ouvindo os cultos, quando você ouve as pregações, ouve a escola dominical, quando você ouve o culto de doutrina, você está aprendendo, guardando, e no momento certo, o Espírito Santo lhe faz lembrar todas essas coisas. O terceiro tópico nos diz assim: o Espírito Santo reprova e convence o mundo. O terceiro tópico. Uma vez realizada a obra da redenção, o Espírito veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A salvação está à disposição de todos, mas há necessidade de alguém persuadir a humanidade. Esse alguém é o Espírito Santo. O primeiro subtópico nos diz assim: o Espírito Santo convence o mundo do pecado. A ideia do verbo convencer é persuadir. Isso é observado em outras passagens do Novo Testamento. É o Espírito Santo que convence ou persuade o mundo do pecado. Jesus disse pecado e não pecados no plural. Disse pecado no singular e não pecados no plural. Isso porque ele não está falando de alguns pecados ou transgressões específicas, mas da incredulidade. Isso é o pecado. Do pecado porque não creem em mim. Então é este o grande pecado. Ele quer convencer o homem, persuadir o homem da incredulidade que o homem tem, da falta de fé ou da crença da existência de Jesus. Até mesmo quem supõe crer ou dizer que crer em Jesus, muitas vezes ele não crê de fato. É necessário que venha trazer à memória, ao entendimento, a ser convencido de quem é Jesus de fato. A lição nos diz mais aqui: antes mesmo que alguém cometa alguma coisa, Jesus já havia dito que tal pessoa já estava condenada. É o Espírito que torna as pessoas conscientes do seu estado de miséria espiritual e as leva a reconhecerem o Senhor Jesus Cristo como o Salvador. Então nós vemos que o papel do Espírito Santo no plano da salvação, o homem distante de Deus, o homem que não conhece a Deus, a primeira interação que o homem vai ter com a salvação é por intermédio do Espírito Santo. E ele primeiro vai fazer o quê? Convencer ou persuadir o homem do pecado, da incredulidade, da falta de fé que o homem tem em Jesus Cristo. Então, neste momento, quando o homem é persuadido ou convencido, ele compreende que ele é um pecador. Ele compreende que, mesmo muitas vezes se dizendo cristão, ele se compreende que não era um cristão de verdade quando é convencido e persuadido pelo Espírito Santo. E aí ele reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas é o Espírito Santo que faz isso. Por isso que o homem sozinho,
ele não tem condição de compreender a sua situação de pecador, de pessoa afastada de Deus. O homem não tem a condição, a capacidade de sozinho fazer isto. O segundo subtópico diz assim: o Espírito Santo convence o mundo da justiça. A justiça que o Espírito Santo convence o mundo é a justiça impecável de Cristo. Isso porque Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos e está à destra de Deus intercedendo por nós. Ele voltou para o Pai e o mundo não o vê, mas o Consolador continua persuadindo as pessoas da justiça de Cristo. É por meio do Espírito que todos nós chegamos à convicção de que necessitamos da salvação. O Consolador nos leva a Jesus, o nosso advogado. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, o Espírito Santo convence o mundo, o homem, da justiça. A justiça está falando da obra redentora, o sacrifício de Jesus. Ele vai agora nos convencer daquilo que Jesus havia feito, compreender a dimensão, a profundidade, a intensidade, a grandiosidade daquilo que Jesus fez. Porque quando o homem, primeiramente convencido do seu pecado, e depois convencido da justiça de Deus, que foi executada sobre a vida de Jesus, se o homem realmente ele foi convencido e compreendeu esta mensagem, não existe outra coisa senão o homem se humilhar, se quebrantar diante de Deus. Não existe outra atitude admissível que o homem, lembrando, entendendo do sacrifício de Jesus, compreendendo tudo aquilo que ele passou, todo aquele sofrimento, e entendendo que ele era justo, santo, puro, que ele nunca cometeu nenhum pecado, mas pelo contrário, ele criou tudo que existe e o mundo e nós. E o homem pagou com o pecado. E Jesus continuou amando esse homem e veio aqui a este mundo para morrer, para ser torturado e morrer, entregar a sua vida. Aí se o homem compreende a dimensão deste sacrifício, o que ele faz? Ele aceita este Cristo, ele aceita este sacrifício, ele confessa os seus pecados, aceita Jesus Cristo como Salvador da sua alma e aceita o Salvador da sua alma. O terceiro subtópico nos diz assim: o Espírito Santo convence o mundo do juízo. Jesus disse ainda: e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O príncipe deste mundo é uma referência a Satanás, derrotado com a vitória de Cristo no Calvário. O Espírito Santo convence o mundo do juízo, ou seja, trata-se de um julgamento. Que julgamento? Nossos pecados foram julgados em Cristo na cruz e Satanás perdeu as multidões do mundo que vieram a Jesus pela ação do Espírito Santo. Mas esse julgamento se refere ao mesmo tempo ao julgamento de Satanás, que já começou e será concluído na consumação dos séculos. Então, o Espírito Santo convencer o mundo do juízo fala de duas coisas muito importantes. Deus, ele estipulou, criou leis que são eternas. As leis de Deus são leis eternas, que nunca deixarão de valer. Aquilo que Deus diz sempre será da mesma forma. Deus não muda. E a lei de Deus é tão severa, a lei de Deus é tão imutável, a lei de Deus é tão justa, mas também é tão dura, que não poupou o seu único filho, a Jesus Cristo. Jesus passou tudo aquilo porque a lei divina
ela é imutável, ela não pode mudar, ela é implacável. E como sobre Jesus estava o pecado de toda a humanidade, nem mesmo Cristo, Filho de Deus, foi poupado. E por isso ele passou tudo aquilo, porque Deus é justo. E esta justiça muitas vezes termina no juízo, e o juízo muitas vezes é duro, é imparcial, implacável. Por isso que Jesus passou tudo aquilo, porque o Deus da justiça é o Deus do juízo, e o juízo de Deus, ele é feito sem misericórdia. E por isso Jesus passou tudo aquilo. E isso nos traz a memória e a lembrança de que se você não está amparado debaixo do sacrifício de Jesus, aquilo que Jesus passou era para você passar, era para eu passar. E se eu não aceito, se eu rejeito, ou se eu menosprezo o sacrifício de Jesus, o juízo está me dizendo que eu vou passar algo ainda muito pior do que aquilo que Jesus passou. É o sofrimento eterno. Por isso que nós, que somos salvos, temos uma grande responsabilidade. Por isso que ele fala primeiro da justiça, mas depois convence do juízo. Porque diz, olha, você foi salvo. Mas ele diz, olha, você foi salvo, mas teve um preço. E o preço foi alto, o preço foi caro. Então você não pode brincar. Então você não pode menosprezar nem desprezar. Porque se há um momento que eu, como crente, menosprezo essa salvação e começo agora a ignorar aquele sacrifício, e a Bíblia diz que aqueles que de alguma maneira vêm agora apostatar, abandonar da sua fé, não é somente desviar, não é somente parar na caminhada, é que alguns, infelizmente, devido a permitir a entrada do pecado, a cauterização da mente, o endurecimento da sua cerviz, o homem agora, muitas vezes, depois de salvo, ele não somente abandona a sua fé, ou para na sua fé, mas tem muitos que, infelizmente, rejeitam. Agora são inimigos desta fé, que outrora receberam e tinham sido salvos, mas perderam. E isso é muito sério, porque a Bíblia mesmo diz em Hebreus que se o homem rejeitar completamente esta fé, se o homem abandonar completamente esta crença, ele não tem mais agora direito a esta salvação. Então o homem não pode brincar. Nós não estamos dizendo que se você muitas vezes pode pecar e falhar, infelizmente, mas nós somos humanos e nós temos um advogado e ele nos ouve. Muitas vezes o homem pode se desviar, mas mesmo desviado nós vemos pessoas que se desviam, mas respeitam o Evangelho. Eles não têm mais força de caminhar, mas respeitam o Evangelho e respeitam a Jesus. Só têm desejo, mas não conseguem. Mas existem pessoas que infelizmente chegam ao ponto de desviar e se tornam inimigos. E estas pessoas, infelizmente, a Bíblia diz que só lhe resta uma horrenda expectação de morte. Porque eles não podem agora, depois de rejeitarem Jesus, pedirem para Jesus agora serem novamente perdoados, passarem por todo aquele processo. Porque aí a Bíblia diz que é querer trazer Jesus à cruz novamente, crucificar Jesus de novo. Então a gente que é salvo, a gente não pode brincar. Se você enfraqueceu, corre para os pés de Jesus, se soça. Se a sua fé está abalada, não deixe ela se abalar mais. Porque não se sabe o limiar entre estar desviado, estar cansado, estar com a sua fé abalado, e o homem chegar ao ponto da apostasia de negar a sua fé. Eu não sei o limite, quanto você pode tensionar este limite, mas nós não podemos brincar. As coisas de Deus são sérias. E a conclusão nos diz assim: diante do exposto, ficamos sabendo que o sentido de consolador aplicado ao Espírito é inerente à sua natureza e obra. O Espírito Santo atua na igreja para guiar o povo de Deus de forma coletiva, como as ovelhas individualmente, e age também no mundo no processo da salvação. Então, agradeço a Deus a oportunidade desta aula e agradeço a todos que
participaram, têm nos ouvido, assistido. Agradecemos a Deus cada um dos que tem comentado, tem nos assistido, seja do Facebook como do YouTube. Então, nós vamos terminar esse trabalho com oração. Então, convidamos todos os irmãos para orarmos conosco. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e agradecemos, Jesus, a oportunidade de estar aqui, Jesus, de aprender da Tua palavra, Jesus, que Tu possas nos instruir e nos guiar, Jesus, continuamente, Jesus, na Tua verdade. Que o Espírito Santo possa, Jesus, nos dar aquela força, Jesus, como consolador, como ajudador, como ensinador, Jesus. Nós precisamos, Jesus, do Teu Santo Espírito, para que possamos, Jesus, ter uma vida mais santa, uma vida mais reta, Jesus. Ajuda, Jesus, aqueles que estão cansados, abatidos, enfraquecidos, desviados, Jesus. Não deixe que eles se afastem mais, Jesus, mas traz de volta, Jesus. E aqueles que estão na Tua casa, Jesus, mas já estão, Jesus, muitas vezes estão abatidos, Jesus, estão sofridos, Jesus. Renova a sua fé, Jesus. Abençoa, Jesus, todos que estão nos ouvindo. E, Jesus, eu te louvo e te agradeço por tudo quanto tem feito em nossa vida. Amém.